Então, pode falar um pouquinho de você? Nome, endereço? Bom, meu nome é Jean Macedo, eu tenho 27 anos, eu trabalho já há 7 anos numa companhia de teatro aqui na cidade do Rio. A gente tem uma pesquisa sobre linguagens voltadas para a construção do teatro infantil. A gente tem 2 espetáculos, a gente está começando agora. A gente tem um espetáculo que fala sobre a diversidade dentro da linguagem que é explorada no teatro infantil. A gente fala sobre diversidade sexual na infância, que é um tema muito tabu no primeiro espetáculo, que para a gente foi muito diferencial. Assim, a gente conseguiu bastante coisa em termos de currículo, exatamente por tratar de assuntos muito delicados para o teatro infantil. E o segundo espetáculo da gente é o Cabeça de Vento, que a gente estreou 1 ano e pouco atrás, que fala sobre morte. Fala sobre a perda de um pai e de um menino de 8 anos. Como vocês veem essa diferença entre a linguagem que é feita no teatro infantil e a linguagem que é feita no teatro adulto? Porque como Sim, vocês claro. conseguem atingir as crianças para que elas gostem e também os pais? Isso tem sido um grande diferencial. O nosso primeiro espetáculo, exatamente por falar de diversidade sexual na infância, boa parte do nosso público que se identifica muito pela linguagem e que tem dado frutos ao espetáculo são adultos. Eles vão assistir e a gente tem tido um retorno muito bacana das pessoas que se interessam por falar sobre o que a gente fala na peça. As crianças se identificam muito por ser uma linguagem que a gente não lida com a criança de uma forma pejorativa, a gente lida com um ser humano, como um ser humano que está em construção, em fase de crescimento e que absorve todo tipo de informação que a gente oferece. E por isso a gente lida de maneira, acho que, preocupada com o assunto que está sendo levado a essa criança que está em fase de crescimento. E, consequentemente, a gente tem tido esse retorno dos pais. O menino que brincava de ser, especificamente, a gente está em cartaz com ele já há 6 anos. 6 anos em circulação, assim. Todos os anos a gente consegue bons frutos. E foi com esse espetáculo que a gente conseguiu no ano passado o patrocínio da Petrobras, exatamente pelo histórico que a gente já tinha tido com o menino que brincava de ser. E o menino veio muito, hoje em dia ele está no nosso currículo para afirmar exatamente esse lugar do teatro infantil inteligente. Não sei se eu posso falar assim, mas eu gosto de lidar com esse primeiro espetáculo da gente de uma forma como um espetáculo inteligente. Porque a abordagem infantil, em geral, vem com aquela linguagem que já é um pouco mais esperada, né? Aquela linguagem mais, não sei como falar, mais suave, mais pra criança mesmo, né? Que, pelo menos eu percebo essa diferença entre o roteiro de uma peça adulta e o roteiro de uma peça infantil. A gente conversa muito sobre isso ainda hoje, na hora de se pensar o espetáculo. Como a gente está indo para o nosso 3º espetáculo infantil e a gente começou a desenvolver o primeiro projeto da gente de um espetáculo adulto. E a gente começou a se deparar com questões que são semelhantes, tanto em uma linguagem quanto na outra. E a gente chegou à conclusão, e isso tem se discutido muito no Rio de Janeiro, que o espetáculo para a criança ele é mais difícil ainda do que se fazer um espetáculo para o adulto. Porque você tem que ter responsabilidade para lidar com os assuntos que você está levando para a criança, e isso você faz com cuidado a mais do que o teatro para adultos. E tem uma coisa de você tem que pesquisar muito para lidar com um ser humano que está em formação, eu acho. Isso tem feito a diferença na hora da gente levar para a cena algumas pesquisas que a gente faz. Que é exatamente entender a psicologia da infância, entender o que é necessário em determinada idade, o que é mais receptível, o que é mais abraçado pelas crianças em determinadas idades. E a gente pega temas como, por exemplo, a diversidade sexual, e a gente, entendendo da psicologia infantil, a gente apresenta esse espetáculo com todo esse cuidado, mas sabendo falar de um tema que é delicado, entendeu? Eu acho que isso é muito... É responsabilidade, eu acho, da arte, entendeu?
principalmente do teatro, eu acho. Como você, enquanto ator, explicaria o processo de captar a poética de um roteiro e transformá-la em cena? Tanto o Menino que Brincava de Ser, que é o nosso primeiro espetáculo, quanto Cabeça de Vento, eles foram... O Menino que Brincava de Ser é inspirado num livro homônimo de uma escritora chamada Georgina Martins, que escreve literatura infanto-juvenil especificamente. É um livro muito de grande importância, eu acho, para a literatura. Foi lançado há bastante tempo atrás. E o Cabeça de Vento ele é inspirado num texto original escrito pelo diretor, pelo Cleiton Cheveste, numa experiência pessoal que ele teve na perda do pai dele, recente. E a gente tem esse cuidado de se munir de todo o material possível quando a gente escolhe um tema. Quando a gente começou a trabalhar o Menino que Brincava de Ser, o nosso tema era exatamente a diversidade sexual e, de certa forma, o bullying na infância, e a gente foi se munir de todo o material possível para poder falar sobre isso. Estudar psicologia infantil, estudar comportamento de adolescentes e crianças dentro de escola, a gente foi estudar estética infantil para poder saber falar sobre isso também. E eu acho que isso é de grande importância para todo artista quando ele vai criar alguma coisa. É você se munir de qualquer tipo de informação, sem nenhum tipo de preconceito. A gente foi estudar Disney para poder entender psicologia infantil também, sabe? Para poder falar sobre alguma coisa, ter propriedade para falar sobre isso. A gente preza muito esse tipo de estudo. Tudo isso faz parte do processo de construção da personagem e da peça. E como você vive isso, tirando do texto, que é a base para uma peça, Sim. Como você tira isso do texto para transformar isso em imagem, transformar isso em cena, fazer com que as pessoas entendam isso não só pelas palavras que estão sendo ditas, mas por todo o contexto. A gente começou o processo de Cabeça de Vento, a gente fez a peça em 3 meses. 2 meses foram trabalho prático e 1 mês anterior foi de pesquisa teórica. Quando a gente se debruçou sobre o texto, a equipe inteira numa mesa, e a gente foi exatamente entender o que aquelas palavras estavam querendo dizer pra gente. Quando a gente já estava bem resolvido com tudo que a gente queria teoricamente, a gente foi para a cena e começou exatamente uma elaboração de pesquisa de imagens. Tentar traduzir para a imagem aquilo que a gente entendia no texto. A gente pegava várias palavras-chave que a gente conseguiu pescar da essência do que o Cleiton tinha escrito, e a gente improvisava em imagens. Como, por exemplo, o que a gente pode falar de ausência? O que a gente pode traduzir em imagens? O que essa palavra traz de carga emocional? E a gente começou a experimentar isso. A gente utilizou especificamente uma técnica de construção para o teatro chamada Hazabox, que foi desenvolvida, eu acho que nos Estados Unidos, é onde as pessoas ganham autorização para trazer isso e aplicar aqui no Brasil. A nossa preparadora corporal foi fazer um curso lá fora, ela tem domínio sobre isso, e o Hazabox é exatamente essa pesquisa de imagem para esse tipo de linguagem. A gente tem no chão, a gente constrói um grande tabuleiro no chão com várias palavras escritas em sânscrito que tem a essência de emoções, como por exemplo, raiva, nojo. Raiva são 9 palavras que estão disponíveis pelo chão, e a gente vai construindo imagens. Somos 3 atores na peça, eu, o Eduardo e a Luciana, o Eduardo fazendo o pai, a Luciana fazendo a mãe e eu o menino, e a gente construía imagens da seguinte forma, como por exemplo, tem um quadrado no tabuleiro escrito raiva. A gente entra nesse quadrado e a gente reproduz uma imagem que represente essa carga emocional. E a partir disso, a partir dessas imagens que a gente ia construindo, aí a gente começava a improvisar e o texto ia começando a aparecer. A gente ia saindo desse lugar parado, da imobilidade da imagem, e ia começando a experimentar como funciona a respiração, por exemplo, como é que funciona o corpo da gente dentro dessa emoção do ódio. O que o ódio traz pra gente em termos de carga emocional, e como é que a respiração dá conta de fazer isso.
Aí quando a gente já tinha bastante domínio de todas essas essências, de todas essas cargas emocionais, aí a gente começou a trazer isso para o texto. A gente começou a decorar o texto e começou a improvisar em cima do texto do Clayton, de toda forma possível. Quais os desafios de se fazer entender apenas através das expressões corporais? É um desafio por ser muito gostoso, eu acho. Assim, tem um lugar de muito prazer. Eu tenho muito prazer em fazer isso, de tentar fazer uma comunicação com a plateia sem precisar da palavra, exatamente pela linguagem corporal. Eu acho que o teatro às vezes se torna um pouco pobre, porque a palavra ela não dá conta de determinadas essências que só o corpo da gente traz com a comunicação. Isso eu tenho descoberto muito assim, no estudo que eu tenho feito através da dança na faculdade, de como a gente consegue fazer com que a comunicação entre ator e plateia seja potente exatamente por não precisar eu falar para você aquilo que eu quero me comunicar. Aí a gente entra numa pesquisa e numa construção muito emocional, para você dar conta com o olhar de você querer falar alguma coisa para uma pessoa e você ter o olhar para dar conta disso. O olhar da gente é muito potente. E através exatamente dessa emoção genuína que vem através do olhar, vem toda a construção corporal que vem para dar conta do que a palavra não dá, eu acho. Eu tenho uma companhia chamada do AD, que é uma companhia franco-brasileira. Eles estão na França agora, mas estão vindo trazer uma sede deles para cá. E é uma companhia que já está no mercado, sei lá, há mais de 20 anos e a pesquisa deles é exatamente nesse lugar. O teatro sem a fala. Que para mim, hoje em dia, eu começo a questionar também por que não se chamar dança, um espetáculo de teatro que não tem fala, que é exatamente pela comunicação através do movimento. Eles dominam muito essa técnica. A maioria dos espetáculos que eles trazem para o Brasil hoje em dia são espetáculos que são muito procurados pela classe artística no Rio de Janeiro, porque eles são muito profissionais e têm muita propriedade para fazer aquilo que eles fazem. E as pessoas gostam muito exatamente pela potência da comunicação além da palavra, eu acho, pelo menos. Assim. Eu assisti 3 espetáculos deles e os 3 espetáculos, o mais bacana é não precisar de fala para ter comunicação nenhuma. Você capta tudo exatamente pela imagem. Você se identifica com aquela imagem que você está assistindo. E a fala não vem corromper. Porque o que eu acho que acontece em diversas formas teatrais é que às vezes a fala ela corrompe a comunicação num lugar de trazer a informação já pronta, eu acho. E a imagem faz com que você tenha que se forçar a ter um pouco mais de bagagem e ferramentas para fazer leitura daquilo, que é como um quadro de artes plásticas. Eu acho que a maioria das pessoas, se a gente pensar no Brasil, na grande maioria hoje em dia, as pessoas não têm ferramenta de leitura para entender o que é uma obra de arte bidimensional ou tridimensional, mas chapada num quadro, entende? A imagem ela dá essa possibilidade de... ela força você a se instrumentalizar, a conhecer mais coisas, para poder ter acesso àquele tipo de manifestação artística. E o teatro sem palavras eu acho que vem para esse lugar também, de refinamento, de comunicação, eu acho. Você crê então que a imagem possa ser dissociada da palavra e vice-versa? Mesmo tanto na interpretação do ator quanto na interpretação do espectador. Quando ele assiste um espetáculo ou qualquer coisa que não tenha palavra em si, ele pode, em sua interpretação, dissociar a imagem da palavra, a palavra como um conceito que ele já tem previamente dentro de si? Não por esse lugar, assim. Eu penso que a gente está fazendo essa separação entre imagem e palavra, praticamente, eu acho. Mas quando você tem um espetáculo que se comunica muito bem com a plateia, que não tem palavra, ele não tem a palavra falada, mas a palavra ela tá ali, porque ela é a comunicação que se estabelece entre o palco e a plateia, entende? Tem uma dramaturgia, tem um texto sendo falado, sendo contado pelo corpo. Entende? Ele vai para esse lugar. Você então entende que
há um processo que passa da linguagem pela imagem e volta para a linguagem, talvez, e indo novamente para a imagem e fica nesse círculo, tanto no processo de criação quanto para o espectador que está assistindo e assimilando aquilo que está sendo passado. Eu acho que não tem como dissociar uma coisa da outra. Para você... aí eu vou mais... é mais abrangente, pelo menos o que eu penso, em termos de comunicação artística, tanto no teatro quanto na dança, quanto nas artes plásticas, ou na performance, ou na música. Você consegue uma comunicação genuína com a plateia exatamente por você dar possibilidades que o espectador forme imagens na mente, que ele consiga fazer isso, entendeu? Eu tenho escutado muito enquanto artista hoje em dia, eu tenho ido pesquisar muito a música clássica, para exatamente entender quais são esses processos de comunicação além da palavra, exatamente pela construção da imagem. A música clássica me leva exatamente para esse lugar de eu conseguir fazer conexões. E eu acho que essa comunhão entre palco e plateia através da imagem, eu acho mais democrática do que ter a palavra hoje em dia. Porque você dá a possibilidade daquela pessoa que está assistindo, ela consiga fazer na cabeça dela e fazer na memória emocional ou emotiva a conexão que ela quiser, entende? A pessoa se identifica com aquela manifestação artística com a bagagem que foi de experiência dela. E a imagem ela é mais democrática nesse lugar. Mas aí a gente entra num choque cultural que a grande maioria da sociedade hoje em dia não tem experiência suficiente para dar conta de fazer esse tipo de linguagem. Mas mesmo assim eu acho que ainda é mais acessível do que você, por exemplo, pegar uma obra de Shakespeare e você apresentar para um público leigo. Shakespeare para mim, escreve especificamente sobre a humanidade, e isso se torna muito contemporâneo, é muito acessível hoje em dia pra gente, mas as pessoas ainda têm a necessidade de se fazer Shakespeare como está escrito. A palavra vem com muito peso, e isso faz com que as pessoas se distanciem muito. Eu acho que o Shakespeare pode ser um bom parâmetro entre essa construção de imagem e a palavra, como ela vem às vezes exatamente para romper essa comunicação. A palavra do Shakespeare construída como foi e apresentada como está no original, no texto, ela exatamente cria esse distanciamento entre o que está se fazendo no palco e a plateia que está assistindo. Tem esse rompimento exatamente por você não ter acesso àquela linguagem específica, linguagem no sentido de comunicação. E a imagem, um espetáculo construído através de imagem, ele é mais democrático nesse lugar. Eu acho que a imagem, na contemporaneidade, ela vem de uma forma muito mais gostosa, muito mais acessível. A gente tem pelo menos aqui no Rio de Janeiro eu sinto muito, é uma luta fazer teatro no Rio de Janeiro, é quase uma luta. Porque se você não entra dentro do padrão comum do mercado, que são os grandes musicais que estão tomando conta do Rio de Janeiro, e você é o dito teatro alternativo, você tem a obrigação de desenvolver a sua linguagem pessoal. E eu acredito muito nessa linguagem pessoal para poder abarcar essa grande maioria de pessoas que estão perdendo o contato com a cultura. Eu acho que a imagem é um lugar que você consegue trazer as pessoas mais próximos da cultura em si. Porque o teatro, eu acho que não tem como ignorar o fato de que as pessoas hoje em dia ainda querem fazer um teatro muito conceitual e esquecem que o teatro é feito para a comunicação com a plateia. E eles têm feito um teatro muito de gênero no Rio de Janeiro, sabe? Os grupos que são ditos mais alternativos. Eu faço a minha peça para este público específico. Eu vou fazer a minha peça para esse público específico. Eu quero pensar nessa galera mais especificamente. E eu enquanto artista contemporâneo, eu não consigo pensar dessa forma. Eu acho que o grande barato é você pensar a arte na comunicação em geral. E eu acho que a imagem, ela vai para esse lugar mais facilmente, de comunicação. Você tem a possibilidade da pessoa se identificar mais com aquilo que está vendo.
O texto, ele, como as pessoas têm essa preocupação de fazer para públicos específicos, aí tem uma dificuldade de conseguir dar conta com a palavra, eu acho, assim. Por exemplo, eu assisti... Foi o que eu assisti? Eu assisti no início do ano, veio pro CCBB do Rio de Janeiro uma companhia chamada... Como é que era o nome dele, gente? Eu esqueci o nome dos meninos. Mas eles são super novos, são ingleses, e a linguagem deles é exatamente a linguagem através da imagem. Não tem palavra no espetáculo deles. E é um espetáculo teatral, dentro desse conceito específico. E era impressionante como as pessoas que iam assistir o espetáculo adoravam o espetáculo e iam assistir novamente. Só que o espetáculo não lotava, entende? Ou seja, toda pessoa que tem acesso àquilo ali gosta muito, mas como aquilo ali não é divulgado, porque no Rio de Janeiro tem a necessidade de outro tipo de teatro, as pessoas estão acostumadas com outro tipo de manifestação cultural, elas não procuram esse tipo de teatro, entende? E eu questiono um pouco isso, sabe? Enquanto artista a gente... Então eu tenho pensado de forma diferente enquanto pessoa que é responsável sobre formação de pessoas. Eu acho que o grande barato da arte hoje em dia é você poder falar sobre o que o ser humano está vivendo hoje em dia, sobre esse avanço tecnológico, essa falta de possibilidade de relação, a gente está perdendo essa capacidade de se relacionar pessoalmente, porque a gente tem o advento do computador que faz com que a comunicação vai para outro lugar. Eu não critico isso, mas eu acho que o artista na contemporaneidade tem a obrigação de falar sobre isso.